Fala. Podemos? Ok. O microfone vai ligar. Aqui de Macaé, e muitos me perguntam, muitos me cobram na rua, e muitos me perguntam o que isso tem a ver com o mercado offshore. Você está levando políticos, levando candidatos no programa, tudo, até porque estamos falando da capital nacional do petróleo e da energia. Então, sem sombra de dúvidas, para votarmos, temos que votar de forma consciente, de forma correta, e eu estou abrindo espaço para, sim, todos os candidatos que quiserem e puderem vir aqui bater um papo comigo, com o pessoal de casa. Está aberto aqui o chat ao vivo para vocês, se quiserem, e seria maravilhoso vocês participarem, tá bom? Para batermos aquele papo maravilhoso. Óbvio, vocês já viram aí na capa quem é o nosso candidato que vai estar batendo papo comigo hoje e com vocês participando, obviamente, e vou deixá-lo se apresentar sem mais delongas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Dr. Luiz Carlos, Isso. Que é da área da saúde, correto? Qualquer coisa, me corrija, fique à vontade, tá bom? Tá ótimo. Queria que você se apresentasse, pessoal de casa, conhecer quem é o Dr. Luiz Carlos. Boa noite, né? Boa noite a todos, o pessoal que está assistindo. Boa noite, Thiago. Agradecer esse momento da gente falar um pouco sobre a gente, né? É claro que a gente sabe que a campanha não começou, a eleição ainda vem. Isso é uma coisa que eu sempre deixo bem claro, né? Mas tentar mostrar para as pessoas um pouco da nossa história. Eu sou médico já há 28 anos. Né? Caramba, que bacana. 28 Qual anos. área? Tem uma área específica Então, ou é geral? Quando perguntam isso, eu costumo dizer que eu sou médico de gente. Uhum. Né? Que as pessoas costumam sempre perguntar, médico de quê? E eu sou médico da família, né? Eu Perfeito. sou médico de família e comunidade já há 25 anos. Bacana. Né? Eu me especializei primeiramente em endócrino, mas depois que eu conheci a medicina de família e eu fui para essa área, eu não saí mais. Nesses 28 anos, são 28 anos de saúde pública, que é uma coisa que eu gosto sempre de frisar bastante. Que não é uma área fácil, é uma área bem complicada. Acredito. E a questão da medicina de família que eu falo que eu sou médico de gente é porque a gente cuida de tudo. Né? A gente cuida do ser humano desde o pré-natal até o envelhecimento, passando por sofrimento mental, o adoecimento, Perfeito. Hipertensão, diabetes, a gente cuida de tudo. O bebê nasce, a gente acompanha o bebê. Então, por isso que eu falo, eu sou médico de gente. A gente é especialista em gente, né? Não é especialista em um órgão ou um sistema só. Já passou por basicamente todas as clínicas e hospitais de Macaé. Basicamente, a gente cuida de tudo, dentro de uma comunidade. Normalmente, o médico de família está inserido dentro da estratégia de saúde da família, de atenção básica, que você é responsável por uma comunidade. Perfeito. Eu, por exemplo, estou aqui em Macaé, na Virgem Santa, há 20 anos. Maneiro. 22 anos que sou médico do mesmo local. Então, a gente acompanha todo o crescimento das pessoas e é uma coisa bem interessante. E já passei 3 vezes por cargos de gestão, né? E essas passagens por cargos de gestão é que fez a gente
pensar nessa coisa da política, né? Eu acredito muito na política como arma de transformação da vida das pessoas. E é por isso que desde da eleição passada, a gente já foi candidato na eleição passada, e por isso que a gente está pensando novamente nesse projeto de tentar qualificar um pouco o debate sobre saúde pública no município. Poderia falar o partido no qual... Na eleição passada eu vim pelo Cidadania, e nessa eleição a gente está pleiteando vir pela Rede. A convenção foi domingo agora e oficializou a nossa candidatura. E é um partido novo, relativamente novo, eu que não conhecia. Não, o Rede é o partido que foi criado por Marina Silva já há algum tempo já. E é um partido bem diferenciado, que leva em conta bem a questão da sustentabilidade, né? E a gente sabe o quanto isso está cada vez mais importante, né? E é engraçado porque quando teve o lançamento da nominata da pré-candidatura, da Rede, a gente teve a Marina Silva aqui em Macaé, a presença da Marina Silva, que foi bem interessante. E aí eu falei que a minha pauta era saúde, e perguntaram, e meio ambiente? Eu ainda falei, meio ambiente faz parte da saúde, né? Não existe saúde sem o cuidado ambiental, sem a questão de sustentabilidade. E aí você falou a questão do mercado offshore, isso é muito importante, né? A gente sabe o quanto a gente tem que pensar em sustentabilidade com a questão de energia, com a questão toda de... Até porque na nossa cidade nós temos muitas e muitas pessoas que vêm justamente devido a, né? Isso, exatamente. Ouvi falar que lá em Macaé eu vou conseguir melhor emprego. Às vezes, a maioria, na minha grande opinião, devido a lidar com essa galera, conseguem sim, né? Além de pleitear, conseguem embarcar, conseguem ou em terra algum emprego relacionado ao ramo offshore, e querendo ou não, isso aumenta o número da nossa população aqui em Macaé. E com o aumento da população, temos também que pensar, obviamente, no que é uma das coisas mais importantes. Sem saúde, não tem como pleitearmos nada. Então, Macaé está precisando, na minha humilde opinião, de, com toda a certeza do mundo, sempre. Na verdade, não agora, né? A gente sempre precisa melhorar no que diz respeito à saúde, a bem-estar. Como você disse, eu sou médico de pessoas, né? Não sou de uma área só, apesar de ter a sua formação, né? No lado acadêmico específico, né? Mas, como você disse, bem bacana, sou médico de pessoas. E com esse crescimento exponencial da nossa população, nós temos que pensar muito bem em o que a gente pode fazer com esse aumento na demanda da saúde, o que a gente vai fazer. Estamos pleiteando isso, temos projeto para isso, para aquilo e tal. Perguntam sim, não só na área da saúde, mas também na área da empregabilidade, na área da educação, na área da formação, seja ela acadêmica, técnica ou especializações até mesmo para pleitearem aí, trabalharem. Tanto que a prefeitura veio dando vagas aí para o pessoal que mora em Macaé, né? Tem até ter o comprovante de residência, né? Aqui de Macaé, para poder de forma gratuita realizar alguns treinamentos offshore, né? Qualificação e tal. Então isso daí é muito bacana. Agora, se eu chego não o conhecendo, como não o conheço, estou o conhecendo hoje, e viro para você, doutor, e falo assim: doutor, se eu fosse perguntar para o senhor a seguinte frase, sabemos que, obviamente, eu não você em nenhum momento está pedindo voto aqui, mas eu tenho uma dúvida, né? Eu, sem te conhecer pessoalmente, eu viro e pergunto: por que eu votaria no senhor? O que me levaria, como você, vamos dizer assim, me convenceria, o que me levaria a votar no senhor nessas nossas eleições novas agora? O que você me responderia com relação a isso? Eu vou te responder, Thiago, de uma outra maneira. Primeiro, que eu acho muito interessante isso, o fato da gente estar aqui sem se conhecer. Exato, né? Porque acaba claro. que isso faz com que as coisas não sejam armadas e tal. Isso. Eu vou te responder dizendo o porquê da gente pensar isso e o porquê, porque eu sempre costumo dizer que se posicionar politicamente é muito difícil. Com certeza. Né? E toda pessoa que se posiciona politicamente, e aí independente de lado, eu acho muito admirável, né? Porque
A gente sabe como é você virar vidraça. Sim. Né? Você sai de uma situação vida confortável. Pública, né? Até como médico já é. Exatamente, para transformar a sua vida numa questão pública. Como eu te disse, são 28 anos de saúde pública, então, assim, não é pouca coisa. E eu tenho, assim, uma visão muito diferente do que a gente costuma ver em termos de visão de saúde. Porque, normalmente, quando eu falo em saúde, a pessoa pensa logo em doença, pensa logo em hospital. Uhum. E você tocou numa coisa muito importante, né? Com o crescimento da cidade, né, você tem um crescimento das demandas. E aí, como que a gente pode encarar isso e como a gente pode se preparar para esse aumento de demandas? E o meu foco é sempre na questão de prevenção. Né, de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, a minha luta desde sempre foi na questão de parar de se investir tanto em gastos hospitalares e se investir em promoção de saúde. Né? Eu costumo dizer que é muito cruel a saúde só entrar na vida da pessoa quando a pessoa adoece, por exemplo. Né? A questão, por exemplo, só vou no médico quando já era, quando não tem mais isso o que fazer. Aí, quando você fala de você, é uma coisa. Quando você pensa em saúde pública, você tem uma questão aí muito mais abrangente que a gente precisa olhar. E aí eu acho já há algum tempo que a gente precisa qualificar esse debate sobre saúde. Isso já é algo cultural, né? Já é algo cultural. Eu lembro, por exemplo, eu fui da gestão em 2007, que eu fui supervisor médico da estratégia, em 2017, e agora em 2021, que eu fui secretário de atenção básica. E a gente vê essa coisa que já está intrínseca na população de achar, por exemplo, que um hospital resolve problemas de saúde e não resolve. Né? Eu costumo dizer que o hospital é lugar de doente. Né? Então, quem vai para lá é quem está doente. E a gente não pode esperar a doença chegar. Né? A gente sabe que quanto mais cedo a gente intervém na vida da pessoa, e aí na vida da pessoa e na vida de toda a comunidade, a gente consegue evitar as doenças e evitar suas complicações. Né? Então, a minha briga é sempre essa, pela valorização do profissional de atenção básica, que é o profissional que faz a promoção de saúde, que faz a questão de prevenção de doenças, em detrimento da questão hospitalar. Isso não quer dizer, e eu sempre deixo bem claro, que eu sou contra o pessoal do hospital, sou contra. Não, é necessário. Né? Eu lembro que eu dizia muito na época, até da eleição passada, que eu acompanhei o prefeito Elbert em algumas situações, na eleição ainda, que eu falava, a gente tem que estar pronto para qualquer coisa que acontecer com a pessoa, mas a gente tem que fazer o máximo possível para que não aconteça. Então, essa é a nossa linha de pensamento, a linha de pensamento que eu sempre trouxe para o debate, e que é uma coisa muito difícil, porque acaba que você bate em muitas coisas, como você falou, culturais e até orgânicas mesmo. Por exemplo, se a gente vê nosso orçamento, por exemplo, de saúde, é um orçamento alto. Né? O pessoal costuma me perguntar, mas quer gasta muito em saúde. É um investimento pesado, não é para qualquer cidade que investe tanto em saúde. Isso a gente tem que dar o seu mérito. Só que quando você vai estratificar o orçamento, você vê que a grande parte do orçamento é para a questão hospitalar. E se investe muito pouco na questão da promoção de saúde e da prevenção de doenças. Isso faz com que você nunca consiga resolver o problema da saúde. Isso seria como num âmbito prático, essa questão de tentar mudar essa mentalidade de só vou ao médico, só vou ao hospital depois que já aconteceu algo comigo, que é o meu caso, por exemplo. Sim. Então, isso você precisa de uma mudança de toda uma visão de gestão. Exatamente. Não adianta ser uma mudança de uma pessoa. Por isso que eu acho que é importante a participação política e é importante levar isso para o debate político. Né? Levar essa questão do investimento em promoção de saúde. Por exemplo, eu entrei na Secretaria de Atenção Básica em 2021, quando o prefeito assumiu. A gente pegou uma saúde que estava totalmente desestruturada. Né? Para você ter uma ideia, Macaé tem uma cobertura de atenção básica, que a gente chama, que são esses postinhos de bairro que fazem a questão do acompanhamento de saúde, que era por volta de 40%, que é muito pouco para uma cidade como a nossa, diante do gasto que a gente tem. E aí a gente sabia que a gente precisava expandir, porque se a gente não expandir, a gente gera uma vou tentar simplificar. Isso. O paciente no HPM, por exemplo, se você for ver, se a gente tirar as causas de
externas, de trauma, de acidente e tal, a grande parte ali é de doença cardiovascular, é de questão de AVC, e que quando você vai ver, são problemas que podiam ter sido evitados. E aí hoje a gente sabe que existem pesquisas... Porque já se sabe a causa do porquê. Exatamente. Porque a aquele maioria, paciente, estatisticamente igual falando, você falou, que só vai quando passa mal. Isso. Se ele fosse tratado lá e eu controlasse, por exemplo, a pressão dele, controlasse o diabetes dele, ele não ia chegar àquele ponto. E aí já está comprovado que a cada R$1 que você investe na atenção básica, você deixa de gastar R$7 em termos de atenção de alto custo. A cada R$1 você deixa de gastar 7. E aí vem aquela coisa que eu sempre falo, o gasto com a questão hospitalar é gasto mesmo, porque é paciente doente que você gasta. Quando você investe na atenção básica, você está fazendo uma prevenção, você está dando qualidade de vida para a pessoa. E aí, por exemplo, vou falar do mercado offshore. A gente acompanha muitos trabalhadores do mercado offshore, a gente sabe, as pessoas dizem, ganham bem e tal, mas não sabe o quanto que é difícil a questão do trabalho offshore. E aí uma questão, aí eu vou falar a experiência minha, tá? Com trabalhadores offshore, é a questão de saúde mental. Muita coisa. E se você não investir antes daquela pessoa ter um problema, você vai gastar muito mais. E pior do que gastar, que eu acho que nem é questão financeira, mas é a questão da qualidade de vida da pessoa. Eu costumo dizer que é muito cruel isso, né? Até porque muitas das empresas, meu amigo Peter Volta até aqui, ele sabe do que eu estou falando, a grande maioria, não sei se o Peter Volta concorda com isso, e a galera de casa também, a maioria das empresas não investe nesse quesito saúde mental, não investe. E que, creio eu, né, sou leigo na área de saúde, você, claro, pode me dizer com total autoridade, que essa questão de não termos uma saúde mental nos leva a nos prejudicar muito no quesito corporal. Sim, muitos adquirem vícios, muitos acabam vivendo, tendo crises de ansiedade, crises de pânico, porque as empresas não investem. Investem, beleza, estão investindo muito hoje em dia, por exemplo, virou até uma moda, isso eu falo abertamente, no quesito assédio. Isso aí as empresas virou moda. Isso daí, né, Pedroval? Inclusive, temos uma NR de número 5, né, uma norma regulamentadora lá, que falava sobre CIPA, hoje é CIPA-A, tem mais um A, no final agora, que é de assédio. Tanto para assédio moral, quanto para assédio C e tal, que eles estão investindo nisso, mas... E a saúde mental do pessoal? Que hoje, dentro da nossa cidade, creio eu, talvez estatisticamente esteja falando alguma besteira, vou procurar saber sobre, que uma gigante maioria da empregabilidade que nós temos tem a ver com o ramo da energia e o ramo do óleo e gás. Com certeza. Entendeu? E a gente sabe, em questão de saúde ocupacional, que a depressão, por exemplo, é um dos grandes, ou se não o principal fator de ausência do trabalho e de afastamento do trabalho. A não produtividade. E aí, por exemplo, você vê uma cidade como Macaé, que é uma coisa que eu debatia muito antes de entrar para a secretaria, que a gente tem a questão do trabalho de saúde mental, de prevenção, da atenção básica, que sempre foi muito pouco valorizado. Sim. E quando eu entrei na secretaria, eu busquei o máximo possível valorizar esses equipamentos, que é o núcleo de saúde mental que a gente tem em Macaé, que são os CAPs, né? E que são a própria equipe EMULT, que é uma equipe multiprofissional que trabalha dentro das unidades, porque a gente acaba, pelo fato de ter um pronto-socorro psiquiátrico ali no aeroporto, eu costumo falar, às vezes é mais fácil você comprar um Aldol, comprar um Ampliqutil, do que investir numa terapia ou alguma coisa assim. E eu, apesar de ser médico, eu sou tenho uma certeza muito grande que o médico ele é o último profissional da cadeia de saúde, né? Você tem um psicólogo, você tem nutricionista, você tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que tem que estar entrando dentro desse sistema para a gente tentar justamente frear. Para não chegar até o pronto-socorro psiquiátrico. Exato. Entendeu? Porque aí volta mais ou menos na crueldade que é. Você tem, que aí a gente atende, né? Trabalhadores offshore que ficam aquele tempo embarcado, quando volta a gente vê que eles estão completamente
e aí você não tem tempo para fazer uma terapia direito. Exato. Você às vezes não consegue profissional. Inclusive, às vezes, está chegando a hora de embarcar, o Exatamente, cara já está pirando. Ai, meu Deus. Aí depois de amanhã, meu Deus, faltam 2 dias. Pânico, exatamente. O Ministério da Saúde, por exemplo, se eu não me engano, no final de 2023, agora início de 2024, criou até está criando um selo novo que é a Empresa Amiga da Saúde Mental, que eu acho que é bem interessante. Olha, acabou até de mandar mensagem aqui. Por favor, se aprofundem. Olha que bacana. O Sam Aquino, por favor, se aprofundem sobre a saúde mental. Exatamente. Olha como que estamos precisando disso. Aí, para você ter uma ideia, quando eu entrei, eu já estou aqui em Macaé desde 2002, estou 22 anos aqui, né? E a saúde mental, principalmente essa questão da saúde mental, fora a crise, o surto psiquiátrico, que aí vai para o pronto-socorro, esse cuidado com a saúde mental sempre foi muito deixado de lado. Né? Para você ter uma ideia, a coordenação de saúde mental, ela era ninguém sabia direito onde estava, quem coordenava. E aí uma das coisas que a gente fez, porque antes de sair da secretaria, eu saí da secretaria no meio de 2022, uma das coisas que eu fiz foi alterar todo o organograma da secretaria. E dentro dessa alteração, eu puxei a coordenação de saúde mental e virou uma grande gerência. Você percebeu isso daí? Eu percebi. Né? Então, hoje a saúde mental ela não é uma coordenação solta, ela é uma gerência que cuida de todos esses dispositivos. A gente, por exemplo, inaugurou a segunda residência terapêutica de Macaé. O que é a residência terapêutica? Eu nem nunca ouvi falar isso de Macaé. Então, a residência terapêutica é bem interessante. A gente tem 2 aqui em Macaé. São aqueles pacientes que têm um comprometimento mental, mas que com a luta antimanicomial a gente não tem mais manicômio. Então é tipo uma casa mesmo, onde essas pessoas que têm esse comprometimento mental, mas que, por exemplo, não tem família, não tem um lugar para ficar, elas ficam nessa residência como se fosse uma casa mesmo. Elas vivem ali como se fosse uma casa. Ficam, mas com saem, insumos, acesso a insumos ou não? Tem que ir para fora, não, depois volta? Tudo a prefeitura banca. Comida, é o lugar para dormir, televisão, é uma casa. Eu não fazia a menor ideia disso. Como acredito que todos que estão nos assistindo aqui nunca ouviram falar. Para você ter uma ideia, a gente tinha paciente que estava internado quando eu entrei em Goiás, em clínicas em outro estado, porque é por ordem judicial. Estava internado em clínicas e a gente conseguiu resgatar esse paciente e trazer de volta para Macaé. Inclusive, tinha um paciente que ele morava dentro do pronto-socorro psiquiátrico, no aeroporto. Morava? Porque ele não tinha para onde ir. E com a residência terapêutica, a gente conseguiu inserir ele dentro de uma residência terapêutica. Que bacana. Que a residência terapêutica, assim, por exemplo, as camas não são camas hospitalares, são camas normais, guarda-roupa. Para não trazer aquela visão de hospital para o camarada. Eles têm uma padaria na esquina que eles vão lá e podem comprar o pãozinho deles e levar. Então, isso faz parte da luta antimanicomial e a gente... Olha aí, galera. A gente tentou muito incentivar essa questão, entendeu? E a saúde mental sempre foi uma coisa que me preocupa muito, porque quem trabalha com saúde pública sabe como isso está aumentando, né? A questão da ocupação, do trabalho levando, né, sempre uma exigência maior, isso acaba gerando ansiedade, depressão, e isso só inclusive tende está sendo a piorar. A doença do século, é a doença do século. Exatamente. E se a gente não entender que a gente precisa valorizar essa questão de promoção de saúde, a gente vai esperar, por exemplo, esse paciente dar uma surtada ou tentativa de suicídio, por exemplo, que a gente sabe que é uma coisa que tem aumentado muito. 2 pessoas na família devido a... Então, eu bato muito por isso. A gente precisa ter esse entendimento, né? De que se a gente não fizer a promoção de saúde, a gente vai estar deixando que as pessoas adoeçam. E isso é muito triste, né? Eu costumo dizer assim, você falar para uma pessoa que ela tem que adoecer é uma mentira. Ela não tem que adoecer. Não. Ela pode adoecer, mas a gente tem que fazer o possível para que ela não adoeça. E se adoecer, fazer o possível para que não complique. Né? Então, essa questão de saúde mental, eu acho que foi muito interessante quando a gente conseguiu elevar isso a essa coordenação que estava solta. Quando eu cheguei lá, para você ter uma ideia, tinha uma coordenadora, mas era muito mais por uma questão dela de gostar de fazer aquilo, porque uma coisa oficializada, né? De receber algum adicional por causa dessa coordenação. E é o maior número de processos jurídicos, por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde, são questões relacionadas à saúde mental. Olha aí. Olha aí. O Ministério Público ele faz muito bem esse seu papel de proteger os cidadãos. Então, quando a gente não tinha isso, realmente ficava bem difícil.
Com toda certeza. Eu acredito que quando a gente conseguiu mudar isso e conseguiu valorizar mais esses profissionais, essa coordenação, a gente conseguiu dar um salto bem grande de qualidade nesse acompanhamento. Aí eu volto a dizer o que falamos anteriormente. Deve haver por parte, né, da Secretaria de Saúde, por parte da Prefeitura, no modo geral, vou englobá-los, né, vou botar todo mundo nessa, uma conscientização no quesito... Poxa, a população tem que ficar sabendo disso. Sim, sim. Eu nunca ouvi falar, 37 anos de cidade. Uhum. Você acabou de falar de uma coisa que eu não fazia ideia Sim. de que existia, entendeu? Então, essa conscientização, não sei como vai vir, através de propagandas, de marketing, um marketing bem ferrenho com relação a... E não tenho visto, nunca vi. Acredito que muitos de casa também nunca tenham visto. Se o senhor não comenta aqui comigo agora, eu não sabia que existia essa questão, que já existia uma questão por parte da prefeitura de conscientização com relação à área de saúde mental. Inclusive, eu já trouxe aqui no podcast a Bethany, grande abraço, Bethany, uma psicóloga especializada na área de suicídio, porque foi uma época, foi durante a pandemia, que estavam acontecendo muitos casos, né, de suicídio a bordo de unidades... né? Tem isso, né? Eu ia falar dependendo, isso. Dependendo, a gente evita YouTube falar. Dá um strike aí. De SUI, vou parar aí, a galera já entende, né? Dentro de unidades marítimas offshore. Estava acontecendo demais. Eu trouxe essa profissional que é voltada para essa área, para poder falar sobre gatilhos, o que pode acontecer. Sim. E tem a ver com o que o senhor estava comentando aí agora, né? De, poxa, primeiro a gente tem que ter um tratamento mental também, né? Para que, como você disse, nós somos os últimos. Se chegar ao ponto de chegar até nós, ok, vamos realizar o tratamento. Isso aí. Mas que antes, como você disse, vem aí o ganho de saúde e também o ganho financeiro, como você disse, de 1 para 7. Sim, você tem uma... Entendeu? E assim, a questão específica de saúde mental, a gente sabe, por exemplo, que o papel do médico é muito pequeno, né? Mesmo os medicamentos que a gente usa, o medicamento ele não vai tratar a pessoa, ele vai dar uma melhorada nos sintomas e tal, mas o que trata mesmo é a terapia ocupacional. Com toda certeza. É você abrir um outro leque de possibilidades para a pessoa do que aquilo. E aí, até entrando mais especificamente no meu trabalho de médico de família, né, o que diferencia o médico de família e por que eu acho que a gente tem que expandir essa questão da estratégia de saúde da família no município. Lá na Virgem Santa, por exemplo, que é o meu bairro, que é o bairro que eu estou desde que inaugurou o posto lá, eu conheço as pessoas, mas eu não conheço só a pessoa. Conheço a pessoa, conheço o pai da pessoa, conheço a mãe da pessoa, a esposa, o marido. Eu vi aquela pessoa crescer, eu vi a pessoa trabalhar, ficar desempregada, voltar a trabalhar. Então a gente tem um vínculo e um conhecimento da pessoa que faz com que você entenda a pessoa e já faça uma prevenção do que pode acontecer com aquela pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes tem paciente que vai consultar comigo e só quer conversar. E nessa conversa a gente acaba percebendo alguma coisa, que a gente precisa intervir. E aí a gente encaminha para o psicólogo, encaminha para o nutricionista, para o fisioterapeuta. É diferente de um atendimento que não tem esse vínculo, né? Quando, por exemplo, o paciente vai para uma emergência com um médico que não conhece o paciente, ele vai estabilizar e vai mandar para casa. Ele não vai resolver aquele problema. Ele não vai dar continuidade ao tratamento daquela pessoa. E você pretende investir muito nessa parte preventiva, ao invés de investir muito na parte de insumos ali medicinais, não é melhor eu vou fazer isso do que chegarmos a. Exatamente. Você tem essa visão? visão? É essa. Perfeito. A gente não pode ter uma visão a curto prazo de política pública de saúde, né? Engraçado que esses dias, numa festa até da Igreja de Santo Antônio, encontrei com um amigo meu que trabalha até na secretaria, que falou, doutor, trabalhou comigo quando eu estava lá e continua lá, nunca tá bom. A gente tem exame, a gente tem consulta e nunca tá bom. Eu falei, tem medicamento? Por que nunca tá bom? Eu falei, porque isso não é saúde.
A partir do momento que você vê a saúde, a partir da questão de exames e de medicamentos, você não está tratando saúde, você está tratando a doença. Exatamente. E aí quanto mais você ficar tratando só a doença, mais você vai precisar. Isso, Tiago, até os planos de saúde já sabem disso. Mas talvez de seja saúde até melhor, particulares para eles, eu não sei. Não, eles já estão investindo mais em prevenção. Se você abrir site da Unimed, site da Amigo, desculpa citar assim, site das operadoras de saúde, claro. A gente vai ver que elas já estão preocupadas com isso. Entendi. Né? Hoje a gente sabe, por exemplo, que a saúde dá dinheiro. Na verdade, o que dá dinheiro é fazer exame e fazer medicamento. As operadoras, se elas sabem que se elas não atuarem na questão de prevenção, elas vão gastar cada vez mais com exame. Porque senão você vai ter uma ressonância que você não precisava fazer, uma cirurgia, um cateterismo, que é uma coisa cara, que você chega um paciente infartado, mas se você tivesse tratado aquele diabetes dele, possivelmente aquele paciente não infartaria. Então é esse tipo de coisa, de pensamento, que a gente tem que ter. Né? Igual, por exemplo, eu falo que eu conheço a família, a gente sabe que o filho de um diabético tem mais chance de ter diabetes. Então, se eu interferir, se eu vejo que aquele filho está acima do peso, não está fazendo atividade física, está tendo uma alimentação irregular, se eu interferir ali, eu vou evitar ou postergar aquele início do diabetes. E com isso eu vou postergar as complicações do diabetes. E você já está olhando isso no âmbito tanto público quanto privado, né? Sim, isso já é uma coisa que qualquer pessoa que entenda de saúde, seja público ou privada, sabe que se a medicina hoje é muito cara, né? Os exames são caros, os medicamentos são caros. Hoje tem medicamentos absurdos. A gente está vendo aí a luta do garoto Tito pela medicação, medicamentos absurdos, né? De caros. E os exames também. Então, se a gente não fizer isso... O canabidiol, né, foi liberado agora e o valor, quando você vai ver, é absurdo. Então, assim, e aí eu vou sempre ressaltar... No âmbito público, a pessoa não vai conseguir ter acesso a... Não vai. E não há política que consiga. É o que eu falo, Macaé gasta muito com saúde. Gasta. E mesmo assim faltam medicamentos. Mesmo assim as pessoas não estão satisfeitas, justamente porque ela não tem essa visão. A gente, por exemplo, eu estava vendo o orçamento da cidade do Rio. O Rio é uma cidade bem interessante para a gente pensar, porque eu cresci no Rio, eu me formei no Rio, e o Rio nunca investiu em atenção básica, até o Eduardo Paes, né? Eduardo Paes, ele resolveu investir em atenção básica. E aí o Rio pulou de uma cobertura de atenção básica de 7% para 70%. Nossa! E aí você vê que quando ele fez isso, ele praticamente resolveu os problemas. Se você for olhar a saúde do Rio hoje, ela é totalmente baseada na questão da cobertura. E nós temos em Macaé uma cidade... Eu já trabalhei em cidades... interior de São Paulo, por exemplo, que tinha 100% de cobertura de atenção básica. O paciente não conseguia chegar ao hospital se não passasse por mim. Porque eu conhecia o paciente. Sim. Se eu resolvesse ali, ótimo. A gente trabalha sempre dentro da atenção básica com uma resolutividade de 80% a 90%. Então, se você tem um lugar que resolve 80% ou 90% dos problemas de saúde dentro da comunidade, não vale a pena investir nesse profissional. De uma forma um pouquinho mais didática para a galera em casa entender o que seria, no caso, na prática, a questão de atenção básica. Então, a atenção básica é basicamente a questão de promoção de saúde e prevenção de doenças. Perfeito. Então, é aquele posto que é dentro do bairro. Quando é a estratégia de saúde da família, ele atende ao número fixo máximo de pessoas, que é de cerca de 3.500 a 4.500 pessoas dentro de uma mesma comunidade. Entendi. Então, você é o responsável pela saúde daquelas pessoas. E ali você vai fazer pré-natal. Quando o bebê nasce, você faz o acompanhamento do bebê. Então, o médico de família, ele tem um pouquinho de obstetra, ele tem um pouquinho de pediatra, ele tem um pouquinho de cardiologista, porque os hipertensos quem cuida é a gente, os diabéticos quem cuida é a gente, tudo dentro da comunidade ali. Então, você consegue ter um vínculo com a pessoa, que é um vínculo que quem está de fora não consegue ter. E aí você consegue, com menos exames e às vezes com menos medicamentos, porque você vai inserir a questão da atividade física, você vai inserir a questão da nutrição, você consegue resolver aqueles problemas. Então, quando eu digo que essa resolutividade nossa é alta, é porque eu encaminho muito pouco. Então, boa parte dos pacientes ficam comigo. E aí você, por exemplo, tem uma necessidade menor de ter um cardiologista, porque a gente sabe que não tem uma especialidade para todo mundo, um pneumologista. Você consegue
enxugar um pouco a sua necessidade e ter uma visão de saúde para a população melhor. Porque você está aí sim você está promovendo saúde. Porque aí a gente faz grupo de educação, a gente senta com o pessoal, fala sobre a pressão, sobre a questão do colesterol, o que pode fazer para evitar, o que não pode fazer para evitar, questão do diabetes, questão de contracepção, que é uma coisa importante, né? A questão, por exemplo, do pré-natal, a gente fica muito atento à questão das doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito. Isso tudo a gente faz no posto, ali dentro da comunidade. Quando você tem uma comunidade que não tem esse acesso, aí sim essa comunidade vai esperar adoecer para chegar no hospital. E aí a gente costuma dizer que aquele paciente que chega com a pressão descompensada, você controla e manda de volta. 3 dias depois ele volta de novo com a pressão dele descompensada. Até que um dia ele vai chegar mal e você não vai conseguir resolver. Exatamente. Mas dentro disso você está gerando gastos e mais gastos em cima e está deixando um paciente adoecer. Né, doente sem ter o tratamento que ele precisa. E aí você costuma ter as filas que o pessoal reclama para fazer exame, as filas para conseguir especialista, justamente porque você não investe naquele profissional, naquela equipe que está ali dentro da comunidade. Né? E Macaé tem esse problema. Né? Para você ter uma ideia, os profissionais da atenção básica, eles recebem, apesar de eles trabalharem de segunda a sexta, dentro de uma comunidade, eles recebem menos do que os profissionais que atuam nos hospitais. E não faz sentido isso, na verdade. Nenhum. Então, a profissão é mesmo. Para você ter uma ideia, os técnicos de enfermagem da Estratégia de Saúde Família, que trabalham 40 horas, eles ganham menos do que os técnicos 30 horas que trabalham em outros setores da prefeitura. Isso é, explicado de que maneira? Ou tentam explicar isso de que forma? Porque Macaé tem uma cultura de desmerecer a questão da atenção básica. Olha aí. E isso levou à situação que a gente encontrou, por exemplo, em 2021. Que não foi só a cidade que estava destruída, a gente estava com todo um sistema de saúde destruído. Exatamente. E aí acabou que em 2021 a gente estava com a Covid em alta. Quando a gente achou que a gente ia começar a fazer alguma coisa, a Covid explodiu. Exatamente. 2021, o início foi bem complicado, porque foi a época que mais morreu gente de Covid. Foi muito difícil para a gente que estava na secretaria. E assim, foi uma luta bem complicada, que a gente não conseguia... Perdemos muitos conhecidos, perdemos muitas pessoas, né? E aí eu costumo deixar a Covid como um caso bem ilustrativo para a gente. Covid, quando ela começou, a gente gastou muito. Macaé, o prefeito não poupou esforços, não poupou dinheiro. Comprou respiradores, comprou monitores, a gente abriu leitos de CTI, abriu tudo que precisava. A gente não conseguia achar remédio. Pra você ter uma ideia, Tiago, remédio que custava, na época, R$3, a gente estava conseguindo por R$100. Que custava 3, a gente adquiria por 100. Porque o mercado explodiu. Exatamente. Ali da oferta da procura. Exatamente. A gente não achava. Isso quando achava. Porque a gente chegou... foram momentos bem complicados. Eu lembro disso. Eu lembro que aventais que eram absolutamente baratos. Isso. Máscara. Máscara. Que era centavos. Centavos. E quando conseguiram valor, estava num valor absurdo. Foi assim, eu acho até que assim, eu tenho muito orgulho de ter participado disso, apesar de que acho que a gente perdeu muito cabelo. Exato. Muito cabelo branco, certeza. Muita noite de sono. Muita coisa. Pra você ter uma ideia, a gente chegou a equipe, né, a secretária da época, a Liciane, que também foi incansável, o doutor Antônio, Carlos Emílio no início, o prefeito diariamente com a gente, mas assim, chegou um momento que a gente tinha medicamento para paciente que estava entubado para 2 dias. E não conseguia comprar. Não é porque não tinha dinheiro. Não tinha ninguém para vender. Não achava. Entendeu? E isso foi muito cruel, E aí eu costumo dizer, a gente fez tudo, gastou muito dinheiro. E o que faz com que a gente hoje possa estar aqui conversando foi a vacina. Exatamente. Foi justamente a prevenção. Por exemplo, eu tenho um primo, Mário, grande abraço, meu primo, dono da empresa Zion, né? Uniformes, que ele fornecia esse tipo de material e realmente ele falou comigo naquela época que não achava. Não achava. Pediam, ia ser ótimo para ele financeiramente falando, mas ele não tinha de onde tirar, não tinha onde conseguir.
lugar nenhum no Brasil cogitou comprar de fora, até de fora estava ruim de conseguir. Exatamente. E literalmente estava um preço absurdo no qual ele ia lucrar com isso. A prefeitura não estava preocupada com a questão do valor, e sim, né, as vidas, e não conseguia nada daquilo ali. E aí eu faria o que fez com que a gente vencesse foi a vacina. Exatamente. Não foi a questão do tratamento, né? É claro que era importante ter. Sim. Mas se a gente não tivesse tido a vacina, a gente teria muito mais mortes do que a gente teve. Com toda certeza do mundo. Então, eu ilustro bem isso como a importância da prevenção, né? E a gente passou por um período em que a questão de vacina foi muito atacada, né? Misturaram muito política que não tinha nada a ver, e a nossa cobertura vacinal foi lá embaixo. Exatamente. Né? E aí, na questão da vacinação, a gente também não poupou esforços, a gente fez de tudo. A gente abriu 5 polos pela cidade, a gente vacinou no shopping. Atrapalhou muita coisa. Muita. A gente teve uma dificuldade inicial de chegada da vacina, depois a gente teve uma dificuldade que o Estado ele estava mandando as vacinas desproporcionais. Por exemplo, ele mandava, em relação à população, mais vacinas para Campos do que para a gente. E aí o prefeito entrou nisso, falou com o governador. Foi uma luta muito grande, mas eu tenho muito orgulho da campanha que a gente fez de vacinação, com todos os profissionais envolvidos, pessoal que não poupava esforços para a gente conseguir atingir. E aí, no final de 2021, veio uma outra variante da Covid. Isso, era uma só ia se adaptando. Era uma e essa outra variante foi a variante que mais contaminou. Então, no início do ano, no primeiro semestre, foi a que mais matou muita gente. E no final do ano foi a que mais contaminou, mas aí já tinha vacina. Exatamente. E a gente conseguiu, a gente também fez testagem por toda, eu atendi lá no terminal. Muita gente contaminada que não sabia que estava contaminada, porque a vacina já estava. Eu, por exemplo, peguei nessa segunda fase. Apesar da vacina, eu fiquei 15 dias mal. Mas a gente entendeu que nessa segunda vez, se não tivesse a vacina chegado, a coisa ia ter sido bem ruim. Bem pior, né? E aí foi um ano de 2021 que acabou que a gente pôde fazer muito pouca coisa, né? Sim, porque claro. Era Covid atrás de Covid. Quando exatamente. A gente pensou que ia respirar, eu lembro da reunião com o prefeito que a gente estava verde no início do ano e começa a vir um sinal de que está aumentando o número. E aí foi muito louco. Eu lembro, todos lembramos, marcou. Marcou. Essa geração. Vez por outra eu falo não vou lembrar de muita coisa. Vez por outra eu falo com a minha esposa assim, meu filho fez 6 anos agora, pra você ter uma ideia, ele não teve aniversário de 2 anos, ele não teve aniversário de 3 anos. Olha aí, exatamente. O aniversário foi tudo em casa. Tudo em casa. Meu filho, aniversário em casa. Eu lembro disso. E é uma ilustração muito grande de como é importante a questão de prevenção, né? Da questão da gente observar isso. E aí, até levando novamente para o mercado offshore, a gente precisa entender esses trabalhadores, entender o que a gente pode fazer também como serviço público de saúde, que é uma coisa que eu sou muito defensor do SUS. Eu acho que a gente tem o melhor sistema de saúde do mundo. Sim. Tá? Lá fora não temos isso muitos não entendem isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem que valorizar isso, tem que valorizar os profissionais. Então, assim, o SUS é para todo mundo. Não tem essa de o SUS é só para quem precisa. Todo mundo precisa do SUS. Claro. E usa mesmo sem saber. Sim, então, com certeza. Acho que a gente tem muito que entender esse mercado. Como você falou, Macaé é uma cidade que vive muito desse mercado, desses profissionais. Então, a gente tem que não só qualificar como já está qualificando, mas também pensar na questão de saúde dessas pessoas e de prevenção de doenças, né? E eu fixo muito essa questão. Mas não é nem só questão de saúde mental. A gente sabe, por exemplo, que esse trabalhador, ele dificilmente vai no médico, ele dificilmente faz um exame de rotina, faz só aqueles exames de trabalho. Perfeito, mesmo, né? O exame ocupacional. Então, é um paciente que a gente precisa estar atento, né? Principalmente os homens, né? Sim, homem, eu costumo dizer que homem, quando aparece no médico, ou é porque a mulher mandou, porque ele já porque ele tá muito ruim. Exatamente. Então, a gente faz... tá com febre, não interessa. A gente recebe... dipirona. Por que tá com febre? Não sei. Isso aí. Quero um dipirona. A gente recebe interno, né, que é estudante de medicina no período, e eu falo, quando o homem vem, você fica com a orelha em pé. Exato. Porque normalmente... Tá feio o negócio. Porque tá feio o negócio. Ou é porque a mulher mandou. Não, já entra com a mulher e fala, não, eu tô aqui porque a gente não sabe, nós homens, a gente não sabe se tem mais medo da doença ou se tem mais medo da mulher. Exatamente. Ela que manda dentro de casa, entendeu? Vou pedir, aproveitar que o senhor tocou nesse momento, nesse assunto
voltou no ramo offshore, vou pedir só um minutinho para fazer um momento merchan e a gente volta, até porque eu tenho umas perguntas polêmicas para fazer e a galera com certeza quer ouvir essas perguntas aí. Primeiro, agradecer, Fran, por gentileza, corta para o seu amigo para cá, agradecer a TMS Escola de Treinamentos, nossos apoiadores, aí a Acnor, Acnor RH, a Evoque, que também são empresas aí de recrutamento e seleção e prestação de serviço, a Zion Uniformes, a Conexão Contábil. Quero agradecer a todos que acreditam na gente e, obviamente, estamos juntos. Sem vocês não estaríamos aqui, tá bom? Grande abraço, muito obrigado por tudo e, claro, qualifiquem-se. Como eu disse para vocês, agora estávamos falando sobre os profissionais da área do ramo offshore e temos a TMS com inúmeras tecnologias absurdamente fora da caixinha, o pensamento dessa empresa, no qual vocês vão se surpreender com relação a... Opa, contratei. E outra, obviamente, temos aí sorteio para 5 pessoas de 3 normas regulamentadoras. Vou deixar depois o doutor dar a chave, no qual vocês vão ter que falar. Não vou falar a hora para vocês nos acompanharem o tempo inteiro, tá bom? Mas voltando aqui ao nosso assunto. Agora eu vou polemizar um pouco o nosso bate-papo. Senão não tem graça, Vamos lá. O pessoal gosta, mas é uma realidade. O que acontece? Eu já passei por situações no qual, e acredito que o pessoal aqui, tem gente dando parabéns aqui, ó, doutor Luiz, parabéns ao doutor Luiz pela colocação, foi o Cícero que te parabenizou. Abraço pro Hélio Pereira, pro Sam Aquino, grande Venâncio, abração Venâncio, tamo junto, tá sempre com a gente. Elisa Aparecida dando boa noite pra gente. Pedrinho Lucas, esse eu conheço, é meu filho. Beijo, meu filhão. Papai te ama. Beijo, minha esposa querida, fica à vontade. Quando terminar, vai ficar à vontade de mandar abraço, beijo para quem você quiser. Lídio, grande abraço, meu nego. Estávamos juntos hoje. Renda extra no Day Trade. Ih, rapaz, esse nome aí, ó, tá vendo? Estou aqui, meu amigo. Você não está conseguindo ver a foto direito, mas grande abraço para você. O lance fui eu até um posto, vou falar no aeroporto, mas só estou inventando um cenário, não necessariamente no parque aeroporto. Estou criando um cenário, independente do local. E isso eu não passei uma vez. Creio que todos que estão nos ouvindo já passaram inúmeras vezes. E, como são colegas de trabalho, não pessoas que necessariamente você conhece, como são colegas de trabalho seu e você está vindo lutando, sim, nesse âmbito aí, nesse nicho saúde, né? Que é o seguinte, aí tá lá a recepção lotada. Sim, temos mais de um médico e apenas somos atendidos por um em inúmeros locais que nós vamos. Por quê? Porque o outro, que também era para estar atendendo, não, ele está lá descansando, ele fica revezando, sendo que não, eu sei muito bem que ele deveria estar junto com o outro médico fazendo atendimento e pessoas passando mal, e isso acontecendo, e aquela loucura toda, lotado e tal. E a minha pergunta básica é, o senhor pretende fiscalizar isso que acontece, que não é só em Macaé, mas estamos falando de Macaé, óbvio, até porque o senhor está vindo como candidato na nossa cidade. Então, falando no âmbito Macaé, né, na nossa cidade, nosso município, pretende correr atrás disso? Pretende fiscalizar, procurar saber, porque sendo candidato, logo terá autonomia para. Então, na verdade, a população tem essa autonomia, né? Mas você vindo batendo um martelo e, claro, buscando o melhor para a nossa população no quesito, no nicho saúde, né, como você disse, mental, o que antecede esqueci a palavra, para não chegar aí até o médico, esqueci a palavra, preventiva, exatamente essa palavra que eu queria lembrar. Você pretende se preocupar com isso, pretende se preocupar com esse quesito também? Já passou isso pela sua cabeça? Ou não quero arrumar muito problema com relação a isso, com meus colegas de trabalho? Ou não? O que você me responde com relação a isso?
que é sim polêmico, mas sim, eu já estou cansado de viver esse tipo de situação, como muitos em Macaé, e ficamos chateados aí, né? E meio desnorteados com relação à falta de, às vezes, uma fiscalização. O que você pensa com relação a isso que eu acabei de perguntar? Tá, vamos lá. Primeiro que eu não tenho esse tipo de corporativismo, né? Perfeito. Eu acho que a questão da saúde é muito preciosa para a gente ficar com questão corporativista, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas aí que a gente tem que ver. Nós temos, por exemplo, aqui em Macaé, e aí eu sou muito tranquilo para falar as coisas, mas também não gosto de esconder nada. A gente tem, por exemplo, é o que eu te falei, os profissionais da atenção básica, eles recebem menos que os profissionais que estão de plantão. Que não dá para entender. Que não dá para entender. E esses profissionais, por exemplo, eles recebem uma gratificação que seria de produtividade. Só que quando fizeram essa gratificação, eles não atrelaram a nada de produtividade. Também acho que plantão não tem que ter gratificação de produtividade. Eu acho que tem que ser bem remunerado. Perfeito, concordo. E aí tem que ser cobrado. Isso, né? Claro. O que eu sempre disse e digo sempre, né? Você, por exemplo, na minha questão, que é a atenção básica, que sempre se cobra muito o aumento do número de atendimentos. Eu não quero saber quantos atendimentos fez. O que eu quero saber, por exemplo, dentro da atenção básica? É se meus hipertensos estão controlados, se minhas gestantes estão se fazendo pré-natal, se meus diabéticos estão controlados, e se aquela população que está dentro da minha área de cobertura, ela está sendo bem atendida. Eu acho que da mesma forma isso tem que ser feito dentro dos plantões. Sim. Né? A gente sabe... Produtividade, estamos falando de vida, a gente né? sabe, por exemplo, que nos plantões você tem... Não vou dizer porque eu não sei a realidade como está agora essa questão, tá? Porque eu saí da secretaria, então Perfeito. Não sei. Mas vamos supor um estabelecimento que tenha 4 médicos. A gente sabe que eles fazem rodízio. Perfeito. Eu costumo dizer uma coisa, eu não tenho problema que faça rodízio. O que não pode é isso que você falou. Você ter um monte de gente para ser atendida e aí está fazendo rodízio. É igual, há um tempo atrás eu costumava dizer, é igual quando a gente estuda. Você é permitido colar, você pode colar, mas se o professor pegar, o professor pegou. Sofrerás as consequências. Então eu acho que isso é uma questão que você, dentro da estrutura da unidade da saúde, você tem que entender que é que... E aí você tem vários protocolos de atendimento, de classificação de risco. O que você não pode é ter um paciente que vai ficar horas e horas esperando e fazer esse rodízio. Você pode fazer esse rodízio? A coisa está vazio, né? Um dia calmo, tranquilo e tal. Num período vazio, você claro. faz isso. Mas isso eu acho que tem que ser olhado e tem que ser visto. Tem que ser quantificado, né? O número de profissionais que se precisa para aquela determinada unidade, porque isso é muito importante também. É claro que se a situação é essa aí que você falou, que tem mais profissionais e eles estão fazendo esse rodízio, é uma coisa. Mas às vezes o que acontece é que não tem o número de profissionais que deveria ter. Eu ouvi falar, algo que já até vivenciei. A gente sabe que existe, né? Eu sempre fui meio arredio de plantão porque eu não gostava de entrar nesses rodízios. Sim. Eu tenho muita ansiedade, eu não conseguia. Eu ficava 24 horas direto. Vou dormir e o pessoal está lá. Não consigo. Eu não consegui. É complicado. Né? Então você tem que ter essa observação. E aí, meus amigos médicos vão me perdoar, mas assim, como eu te falei, compromisso que a gente tem e até o juramento que a gente faz não é um compromisso com a profissão, mas é um compromisso com o paciente. Tem que entender que isso precisa ser melhor visto. Né? Até porque, Tiago, tem umas coisas que assim, eu costumo sempre falar até para os alunos que estão comigo. O paciente que grita, às vezes, não é o paciente que precisa. O paciente que precisa mais é que ele está caladinho, com dor, esperando nem consegue gritar. E não consegue gritar. E aí, quando você não atende aquele paciente porque você fez esse tipo de coisa, eu acho que tem que parar, botar a mão na cabeça. E a gente, como gestor, né? E aí quando eu fui gestor, a gente tem que saber que isso não pode acontecer. Exatamente. Né? Mas assim, então eu respondi a sua colocação, porque assim, eu só queria... Pretende fiscalizar mais claro, isso daí? Eu acho que isso precisa ser fiscalizado e é como eu te falei, a gente precisa ver se o número está correto e se o número está correto, por que isso não está acontecendo? Exatamente. E aí assim, só para não passar, que eu lembro que há um tempo atrás eu vi uma propaganda, acho que era do HPM, que mostrava que aumentou o número de atendimentos no HPM e tal, e eu pensava assim, caramba,
Quando a gente fala e se orgulha de ter aumentado o número de atendimento hospitalar, é porque a gente falhou lá atrás como gestão de saúde. A gente fez com que esses pacientes procurassem mais hospital. E isso é muito ruim. Né? Ao invés de se orgulhar, você devia... menos. Poxa, não, a gente tem que... A propaganda tem que ser o contrário. Tem Aquele que fazer. lance a gente cultural diminuiu que a gente o atendimento nas emergências. É isso que aí. a gente tem que buscar. Né? Mas é claro que isso aí que você colocou é uma coisa que a gente tem que estar atento. Não só isso, tá, Tiago? Não essa só questão. Mas uma questão que eu bato muito, e aí em relação à questão de saúde como um todo, é de como você atende esse paciente. Qual é o tipo de cuidado que você tem com esse paciente? Sim. Você olha no olho do seu paciente, né? Você sabe o nome do seu paciente? Ou você está ali só para dar uma arredondada e passar adiante? Né? As pessoas sofrem muito com isso. Isso a gente pega muito, porque, como eu falei, o relacionamento do médico de família com o paciente é um relacionamento diferente. Eu costumo dizer que eu tenho muito mais amigos do que pacientes ali na Virgem Santa, que são anos de lugar. E fala, o médico nem olhou para minha cara. Né? Então, mais do que até fiscalizar isso, eu acho que a gente tem que aprender um pouco de humanidade de como atender esse paciente. Né? Entender a nossa importância dentro daquele momento que o paciente está. Né? E assim, eu tenho, mudando, mas mantendo, eu tenho uma briga muito grande, por exemplo, em questão à gestante. A gente faz lá no posto acompanhamento pré-natal. Desculpa, tô com a boca seca. Que isso, fica à vontade. E assim... Eu vou até incomodar um pouquinho a Fran. O ar tá batendo aqui, se você puder dar uma aumentada para mim. Obrigado, Fran. Para você ter uma ideia, eu estou na minha terceira geração de pessoas. Eu hoje faço pré-natal de pessoas que eu fiz pré-natal da barriga da mãe. Aí, ó. E eu tenho muita discussão quanto ao acolhimento que a gente tem na maternidade em questão à gestante. Né? Eu tenho muitos casos, né, de pessoas gestantes que referem à questão de violência obstétrica, de que são maltratados. É claro que eu não estou generalizando, não estou apontando o dedo para ninguém, mas eu acho que é um momento... Porque a maternidade nossa é dentro do hospital. Né? Sim. Então, esse dia eu postei uma coisa, falei, maternidade não pode ser só um centro cirúrgico. Claro. É um momento totalmente diferente da mulher. É um momento que a mulher está fragilizada. Até pouco tempo, Tiago, a paciente não tinha direito de ter um acompanhante lá na maternidade do APM. Ficava sozinha. Ficava sozinha. Isso era justificado com várias coisas, mas como acabou que a lei impôs isso... Hoje em dia ela tem direito a acompanhante. Sim. Então, acho que quando a gestante chega num hospital, numa maternidade, ela tem que ser muito bem acolhida. E eu acho que a gente, aqui em Macaé, principalmente, a gente tem um abismo muito grande entre o pré-natal que é feito, porque, por exemplo, eu faço pré-natal. Aí eu evoluo a paciente até ela começar o trabalho de parto. Aí, quando ela vai ganhar, ela vai para um médico que não conhece ela, uma equipe que ela nunca viu. Né? Às vezes ela está nervosa, às vezes não, normalmente ela está nervosa, mas às vezes tem outras situações. Muitas gestantes falam para mim, doutor, o senhor que vai fazer meu parto? Então, uma das coisas que eu acho que é interessante, que a gente precisa fazer, é uma ponte de ligação entre o pré-natal e o parto, porque você deixa a gestante muito exposta. Sim. Né? Porque ela fica muito exposta, justamente porque ela não tem uma pessoa que ela conheça. Então, são coisas que a gente tem, como eu te falei, de não só ver a questão do atendimento, da ligeireza, da presteza do atendimento, porque é claro que quem vai procurar uma emergência é porque está mal, né? Vamos dizer assim, e se não tiver mal? Melhor ainda, tomara que não esteja. Sim, sim. É o que eu falo muito para o pessoal, que às vezes a gestante vai lá e eles mandam ela voltar dizendo que ela não tem nada. E às vezes briga com a gestante porque ela foi lá. Eu acho que tem que ser diferente. Não, que bom que você não tem nada. Vai para casa tranquilo, claro. E qualquer coisa a gente está aqui. Sim. Né? Então, essa coisa de olhar nos olhos, de falar o nome do paciente, conhecer seu paciente, isso é muito importante. Né? Isso é uma coisa que a gente, dentro da saúde pública, às vezes a gente perde. Né? A gente tem os profissionais de plantão que vão se trocando. Né? Então, eu acho que a gente tem que cobrar, sim, a questão de não ter fila e desse rodízio não acontecer para que o paciente fique esperando muito, mas a gente tem que cobrar também a parte da humanidade, da humanização do atendimento. Perfeito. Isso da equipe como um todo, tá? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. A outra era, claro, né, através de
aprovação na Câmara e tal. Sabemos que não é assim de um dia para o outro. Mas, na sua opinião, como médico, você não acha que seria algo, se é que não já existe, nunca ouvi falar, mas talvez não procurei de forma correta, não seria bacana, inteligente e sadio haver uma legislação que seja municipal com relação a uma obrigatoriedade das empresas terem lá vamos dizer assim, não é tratamento, mas algo relacionado à saúde ocupacional dentro da empresa, ter um psicólogo na empresa ou um terapeuta na empresa, com relação a, poxa, não estou me sentindo bem, eu passei por isso e isso, eu tenho um profissional da área da saúde para não ter que chegar ao ponto de ir no hospital porque minha saúde já acabou, porque a minha mente já não estava bem, não estava boa, e eu acabei não definhando, mas acabei adquirindo outros problemas porque nós não temos e não vemos, na maioria, não digo em sua totalidade, porque devem existir empresas por aí que façam e que fazem isso daí, mas uma obrigatoriedade no âmbito municipal agora, porque estou conversando com um candidato a vereador, então vou levar só no âmbito municipal. Uma obrigatoriedade municipal a empresa, a partir do momento que ela tem um CNPJ que remete ao nosso município, está ligado ao nosso município, olha só, a Prefeitura de Macaé obriga, através de, claro, uma lei que foi dada por um profissional da área da saúde, por exemplo, no seu caso, que está visando muito essa área aí, das empresas serem obrigadas a terem um profissional de saúde, eu não estou falando já estou falando de saúde mental, né? Não uma enfermeira, um técnico de enfermagem, porque isso a maioria até tem, né? Não trabalham às vezes trabalham às vezes só no âmbito administrativo, que é a questão de ver um ASO, né? Tal. E, vamos correr atrás de colocarmos uma obrigatoriedade legislativa em um âmbito municipal, para que as empresas que tenham o CNPJ agregado ao nosso município serem obrigadas tem que ter aí um terapeuta, todas elas. A partir de tantos funcionários, dependendo da empresa, obviamente, que empresas pequenininhas não teriam essa condição. De termos ali um psicólogo, ou uma psicóloga e tal. Você já chegou a parar para analisar a situação? Ajudaria muito, não ajudaria? O que você acha com relação a esse questionamento meu? Assim, Tiago, na verdade, assim, é que a gente está num país que as leis existem e as leis não são cumpridas. Né? Muitas. Na verdade, a gente tem e aí, questão federal, uma lei trabalhista que obriga as empresas a terem um serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional. Olha aí, ó. Que aí, o problema é que as empresas reduzem isso a essa questão do mínimo que tem que fazer, que é o exame admissional, o exame de rotina e o exame Mostra demissional. Que você está ok. Entendeu? Exatamente. Né? Então, meio que a lei não é cumprida como um todo. A gente, como eu falei no início, a gente tem hoje uma iniciativa do governo federal que é de empresa amiga da saúde mental. Alguma coisa assim, se eu não estou enganado. Que é o que eu acho que a gente pode fazer dentro do município. Né? Sim. Eu acho, e aí minha opinião, né? A gente tem que ver, que a gente não consegue fazer essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o Brasil, constitucionalmente, a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Com toda a certeza do mundo. Então, quem tem que fazer isso, a princípio, é o Estado. Sim. Existem as leis trabalhistas que têm que ser cumpridas e a gente tem que fiscalizar. Perfeito. O que eu acho que a gente pode trabalhar dentro disso é de benefícios para empresas que criem e que trabalhem em cima disso, que eu acho que é mais interessante, porque eu acho que a obrigatoriedade a gente não consegue a nível municipal. Existe a lei, mas não existe um incentivo fiscal, né? Ou existe um incentivo fiscal? Não existe. A ideia do governo desse selo de empresa amiga de saúde mental, do governo federal, vai muito nesse sentido, de dar benefícios para empresas que cuidem da saúde mental de seus profissionais. Como, por exemplo, PCDs, exatamente, tal. Então, assim, eu acho que a gente pode caminhar por aí. E eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, como eu te falei. Macaé tem essa população toda offshore que trabalha muito com esse setor,
que é uma população que é muito sobrecarregada e que a gente pode pensar, sim, propor essa questão, né? Claro que isso tem que ser discutido com o executivo, porque é uma questão de aliviar algumas taxas, ter algum benefício, mas que a empresa tenha esse benefício, porque se a gente não movimentar a empresa dessa forma, ela não vai fazer. Com toda certeza. Ela vai continuar contratando uma clínica de medicina do trabalho para fazer esses atestados, que a gente sabe que é como você falou, está bem entre aspas. Exatamente. O cara está por dentro explodindo, a mulher está lá explodindo, mas até para manter seu emprego acaba não tem um dentro da sua empresa para perguntar, tá tudo bem, tá tudo porque legal. Porque isso é uma coisa muito interessante também, que é a gente tentar proteger esse trabalhador, né? Porque quando a empresa percebe que esse trabalhador está começando, por exemplo, dar muito atestado, a gente sabe o que acontece, é cortado e acabou. Exatamente, né? exatamente. Então, tentar pensar na proteção desse trabalhador e até mesmo no sigilo desses problemas, eu acho que a gente tem, como Estado, como município, como gestão de saúde, oferecer esses serviços de uma maneira mais eficaz. A gente tem dentro da prefeitura um setor de medicina do trabalho, só que acaba que ele não funciona da forma que ele poderia funcionar. Né? A questão de educação em saúde, por exemplo, que a gente trabalha muito nas unidades de saúde, tem que ser espalhada, a gente tem que estar orientando, a gente tem que estar aberto. E essa coisa do acolhimento do paciente é muito importante também. Eu falo assim, que a gente trabalha com agendamento, né? Mas se um paciente chega lá com alguma coisa fora do agendamento, a gente tem que ouvir o paciente. Porque você não pode falar, não, a gente vai agendar agora só o mês que vem. Você perdeu o paciente. Você pretende bater nessa tecla com força. Eu acho que isso precisa ser batido. Precisa, né? né? Por exemplo, eu fico atendendo lá, o pessoal até brinca comigo, eu fico de ouvido atento na recepção. Que às vezes chega uma pessoa, por exemplo, que não conhece o funcionamento do posto, ou que é nova na comunidade, aí a pessoa só responde assim, não, o agendamento foi... Não, peraí, o que é? Vamos ouvir o paciente, vamos ver a pessoa, o que ela está precisando e a gente vê o que a gente pode fazer dentro daquilo, né? Dentro daquele momento. Às vezes é uma coisa que não dá para esperar via o agendamento, a gente precisa atender. E isso a gente precisa estar batalhando, isso é uma coisa que, assim, e aí vem muita valorização do profissional. Eu estou, como eu disse, há 22 anos em Macaé, Tiago, e a gente que trabalha na atenção básica, a gente sempre foi muito pisoteado pelas gestões. Né? De todas as gestões até agora, a gestão atual é a gestão que mais entende, que mais abraça, mas a gente ainda precisa avançar muito nisso. E é algo de absurda de valorizar esse profissional. Né? Ver os meus colegas mesmo médicos de família. A gente faz pré-natal, a gente cuida do bebê, a gente cuida da pressão, da saúde mental. Aqui fez até uma pergunta relacionada exatamente a isso. A gente faz tudo isso e a gente não ganha menos do que o cara que está lá fazendo um plantão, fazendo um rodízio. E aí, não estou discutindo o valor de cada um. Claro. Mas a gente precisa ser mais bem remunerado. Com toda certeza. Toda a equipe precisa ser mais bem remunerada e mais do que isso, ter um ambiente... Né, um ambiente adequado de trabalho, que é uma coisa que a gente não vê. Macaé tem uma tradição de unidades sucateadas. Né? Eu, por exemplo, atendo uma unidade numa sala que não tem ar-condicionado. Né? Porque a estrutura não permite. Então, a gente tem que avançar nesse campo. Se a gente ficar parado nisso, o profissional não vai se sentir valorizado. Tem recepção, tem um ar-condicionado, mas não está funcionando devido a uma simples falta de manutenção. Então, se a gente não tem um profissional que se sente valorizado, ele não vai trabalhar direito. E se ele não trabalhar direito, a população vai sofrer. Entra também, tem a ver o quesito das empresas que eu perguntei. Porque a empresa inteligente vai entender o quê? Se esse meu funcionário não trabalha bem... Logo, claro que eu não vou ter o resultado de produtividade satisfatório. Não vou ter, porque o cara não está bem. Sim. Então, como que ele insatisfeito vai produzir da forma que eu acho ou quero que ele venha a produzir? Então, é o tipo de cultura que estávamos falando também anteriormente. Aí vale para os dois lados, tanto para o lado privado como o lado público. Isso, né? Claro. Se você não valoriza seu profissional, se seu profissional não está bem, a gente sabe, por exemplo, que hoje dentro da saúde a gente tem muitos casos também de sofrimento mental, de problemas de profissionais que acabam entrando em depressão e tal, porque não se sente valorizado. E se a gente não entender que a gente precisa valorizar esse profissional para que esse profissional exerça um trabalho melhor e atenda melhor a população, a gente vai sempre estar nessa coisa de ficar tampando o buraco onde não tem que tampar. Inclusive tenho amigos e amigas, ambos os sexos ali, que
tem que literalmente, para manter um padrão menos pior, vamos dizer assim, de vida, conseguir adquirir suas coisas e tal, que realiza um plantão o tempo inteiro, escala 3x1. Exatamente. 4x1 a escala da pessoa. Que profissional é esse que vai te atender? Entendeu? Exatamente. Às vezes eu brinco assim, caramba, eu vou chegar no hospital, quem vai me atender? Que profissional é? O cara não está se aguentando, entendeu? Com certeza. Aí, por exemplo, vejo lá na unidade, uma unidade que não tem uma infraestrutura decente, cara. Que tipo de... Aí você entra na coisa, como é que você vai cobrar? Eu falava muito na gestão, tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa, mas você tem que dar a camisa para o cara vestir. Exatamente, claro. Porque se ele não tiver a camisa boa para vestir, ele não vai ter como vestir a camisa. Então a gente precisa valorizar e precisa ampliar essa cobertura. Por exemplo, aquela área de firmas ali, Novo Cavaleiro, Grande Cavaleiro, então, a gente tem muito pouco cobertura de atenção básica. Macaé sempre deixou muito a desejar nisso, né? Vou te dar só um exemplo, Lagomar, que é um dos maiores bairros que a gente tem. Se não, ele briga com o aeroporto. Ele briga com o aeroporto nesse quesito. Lagomar tem sempre teve uma história clássica de que metade do bairro tinha atenção básica e metade não. Pra você ter uma ideia, a gente tem 4 unidades de estratégia de saúde da família lá no Lagomar e tem a UPA. Mesmo com essas 4, elas não cobriam o bairro todo. Então, por exemplo, a gente tinha situação lá de metade de uma rua você ter atendimento e a outra metade não ter. Então, metade de uma rua, por exemplo, tinha acesso ao pré-natal e a outra metade não tinha que procurar em outro lugar. Quando a gente entrou, eu sabia disso, porque isso já era uma coisa antiga. Então, mesmo com a questão da Covid em 2021, em 2022 a gente conseguiu abrir uma UBS lá no Lagomar. A gente abriu porque a UBS ela consegue abranger mais pessoas do que uma estratégia de saúde da família. No caso, Unidade Básica de Saúde. Isso. A UBS ela não tem população cercada igual tem uma estratégia de saúde da família. Que a equipe de saúde da família é para 4.500 pessoas. A UBS pode atender todo mundo. Então, a gente abriu a unidade lá e o Lagomar hoje tem 100% de cobertura de atenção básica. Que bacana. Não é o ideal, porque o ideal é a estratégia de saúde da família, mas é uma coisa que acabou com uma coisa antiga que tinha de metade do bairro sendo atendido. A mesma coisa na Aroeira que a gente fez. A Aroeira também tinha uma equipe só, um bairro grande. Sim. E a gente conseguiu abrir o UBS junto com a estratégia e hoje a gente tem no bairro todo, pode procurar a UBS lá que vai ser atendido. O aeroporto é um caso interessante. Em 2017, quando eu fui coordenador da estratégia de saúde da família, a gente abriu 4 equipes de estratégia de saúde da família lá. Mas abri assim, porque eu sabia que eu sempre soube que o bairro precisava. Perfeito. O bairro não tem atendimento. Também com uma população. Um bairro grande, que nunca teve unidade básica de saúde, sempre viveu por causa do pronto-socorro. Isso. Né? E aí a gente abriu. Só que acabou que a gente não teve apoio do prefeito e a gente teve que fechar. Na época, o prefeito anterior, ele não conseguiu ver essa necessidade, porque ele tinha uma cultura muito hospitalar e acabou que a gente teve que fechar essas equipes. Mas é um bairro, por exemplo, que precisa de ter equipes de saúde da família e unidade básica de saúde. Para que você tenha... Ele não pode viver às custas de um pronto-socorro. A gente não pode deixar a população toda do aeroporto desguarnecida só tendo atendimento se ficar doente. Exato. É claro que a gente conseguiu botar lá alguns atendimentos de clínicos, isso tudo a gente conseguiu, mas não é o ideal. O ideal é que tenha um lugar separado do pronto-socorro para que a gente possa. Então, são coisas que a gente tem que avançar nessa cobertura da atenção básica e principalmente nessa valorização do serviço. Porque também não adianta ampliar e não dar estrutura. Senão fica uma coisa que, assim, fica ali só para dizer que fez e a população não sentir essa diferença de atendimento, que é o normal de ter uma diferença de atendimento de um pronto-socorro para uma unidade básica de saúde, porque vai ter todo um acolhimento ali da pessoa de uma forma mais humanizada, de uma forma mais educativa. E se tem uma coisa que eu estou achando muito interessante, isso no modo geral, né? Não só na cidade de Macaé, mas trazendo para a nossa cidade. O que eu estou achando interessante e favorável os candidatos estão vindo cada vez mais nichados. Profissional que vai cuidar e vai brigar pela área da saúde, beleza, é um médico, é uma médica, não interessa quem seja, podem ser 4 candidatos, 8 candidatos e tal. Não o Tiago, que é instrutor de comunicação de socorro marítima. Eu vou brigar pela área da saúde. Beleza, vou tentar fazer alguma coisa, mas calma aí, pelo amor de Deus. Não tem como comparar o meu conhecimento para brigar com relação a
do que um profissional da área da saúde que tem 28 anos de experiência, um profissional que tem 15 anos de experiência, um médico, uma enfermeira que já sabe os problemas pontuais ali e correr atrás de. Então, graças a Deus, igual eu vim para mexer muito na área de segurança pública. Tá bom, mas eu não sou profissional ligado a nada com relação à segurança pública. E não fica aquele negócio, não, eu já vou ser ali, fazer parte da secretaria no âmbito financeiro, né? Econômico, né? E quem sou eu? Sou formado em economia? Tenho alguma formação com relação a conhecimento? Então, graças a Deus, a gente está podendo hoje escolher profissionais e candidatos que são nichados, que eu tenho uma humilde opinião. É melhor do que eu ter um profissional da saúde que tenha experiência e é da saúde há bastante tempo do que o Tiago, instrutor de comunicação de Socorro. Tá dando para entender? Sim. Então isso eu vejo como grande valia. Eu vou falar uma coisa aqui que é meio polêmica, mas eu acho que é muito importante dentro disso que você está falando. Quando eu decidi já lá em 2020 a vir candidato, a ideia era essa mesmo, é qualificar o debate. Né? A gente vê as pessoas falando de saúde, mas sem a vivência, sem a experiência que precisa para falar de saúde. E saúde é uma coisa muito complexa. Né? O que eu queria falar assim, a gente tem na história de Macaé políticos ligados à saúde. Né? Sim, médicos, perfeito. Normalmente. Temos. Mas se você botar uma lupa nesses profissionais, a gente já teve prefeito, médico, a gente já teve vereador. Você vai ver que são sempre profissionais da área hospitalar. Não tem profissional da atenção básica. Você está falando já vieram aqui. Sim. Vou te falar por quê. Porque aí vem a crueldade da coisa. Porque quando você dá saúde para a pessoa, ela precisa menos de você. Com certeza. Então, se eu ensino a pessoa a ela ter um caminho de saúde, que ela não vai chegar a... É claro que todo mundo vai adoecer, óbvio. Não estou falando que a pessoa não vai adoecer. Claro. Mas é muito melhor eu pegar uma pessoa que está doente, que está sofrendo, que precisa de um exame, por exemplo, que eu posso conseguir o exame para ela. Que precisa de uma consulta, que eu posso conseguir uma consulta para ela. Precisa de uma cirurgia, que eu posso conseguir uma cirurgia para ela e ligar ela a mim, do que eu oferecer saúde para ela e deixar ela viver a vida dela. Exatamente. Entendeu? Então, se você botar uma lupa na história política, e aí não é só Macaé não, é o Brasil como um todo. A gente sabe que médicos e cirurgiões e tudo são políticos e tal, mas estão sempre ligados a essa questão de exame, de cirurgia, de medicamento. Então, eu acho que aí é um dos grandes empecilhos que a gente tem e que é importante esse debate, né? De ter uma população saudável, né? De ter uma cidade que ofereça condições para que a população tenha saúde. Sim. E não fique dependendo de uma cirurgia aqui. É claro que vai precisar de cirurgia, mas tem que estar tudo sendo regulado. Quem vai fazer cirurgia é quem precisa mais e aí vai caindo. Não é quem é amigo de ninguém. A gente tem que parar com isso dentro da saúde. Né? Dessa coisa, eu sou cirurgião e eu vou conseguir fazer sua cirurgia. Isso, quando a gente estava na secretaria, a gente meio que deu uma arredondada nisso, né? Que botou muita coisa na regulação, que aí dentro da regulação tem os critérios de risco, para que você justamente não deixe a população à mercê de práticas que não são as práticas mais democráticas dentro da situação. Né, que são as práticas do eu vou conseguir isso porque eu sou amigo de não sei quem. Eu vou conseguir isso porque eu tenho um parente. Eu tenho um conhecido que vai conseguir isso para você. Então a gente tem que acabar com isso. E a gente só acaba com isso quando a gente consegue ampliar essa cobertura e ampliar essa regulação. E aí você não deixar brechas. É claro que, ou não deixar não, você tem que tentar fazer com que não existam essas brechas para que a gente possa cuidar da população como um todo sem esse tipo de parcialidade, né? Para que a pessoa não fique refém, por exemplo, de um político ou de algum setor político. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa caminhar nesse sentido. Com toda certeza. Grande Fran, quanto tempo de live? 1h29. Voa. Nossa, 1h30 batendo papo. Quando o papo é bom, passa rápido. Galera de casa tem certeza. Não vai dar nem para responder algumas perguntas aqui que foram feitas, mas grande abraço aí para Sam Aquino, abração. Goitarena,
Gaming, boa noite, Tiagão, boa noite. Grande abraço, obrigado por estar nos acompanhando, nos prestigiando com a live aí. Então, claro, primeiro lugar de tudo, vou dar uma responsabilidade em suas mãos, que é para fazer sorteio das normas regulamentadoras por parte da TMS, Escola de Treinamentos. A gente vai colocar TMS _ o quê? Você escolhe a palavra. Saúde. Saúde, beleza. TMS _ saúde. Os 5 primeiros a comentarem isso daí já ganharam 3 normas regulamentadoras. Os 5 primeiros já ganharam 3 normas regulamentadoras. Claro, vou deixar o senhor, fazer suas considerações finais. Fique à vontade, pode mandar abraço para quem quiser, falar o que quiser. Se quiser olhar para essa câmera aqui diretamente para a galera, fique à vontade, pode falar o que quiser. Primeiro agradecer, né, Thiago, assim, essa oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que a chamada sua para isso é muito legal, né? Só tem que conhecer, né? Tem que conhecer, exato. E tem que ser aberto, né? Exato. Eu achei muito interessante quando a gente não teve nenhum acordo prévio, Nada. Eu acho nem que batemos papo anteriormente, nada. Eu acho que é muito legal a gente conseguir expressar o que a gente pensa e Sim. o que a gente procura. Dizer que a ideia é essa, né? É qualificar a saúde, é pensar na qualificação da saúde, qualificar o debate sobre a saúde, pensar na questão da promoção de saúde. Isso aí eu bato sempre nessa tecla. O hospital vai ser sempre um lugar de doença, né? A gente tem que evitar que a pessoa chegue, evitar essa crueldade de só chegar na pessoa quando ela adoece. Eu acho que a questão específica do mercado offshore é uma questão que me preocupa, que eu acho que a gente como gestão de saúde pública, a gente precisa estar atento para isso. Eu atendo muitos pacientes que são do mercado e eu acho que há uma ilusão em torno do trabalho offshore. Né? E que quando a gente está dentro do consultório, que o paciente passa para a gente tudo que ele sente, é muito difícil. Mas dizer que apesar da dificuldade que a gente tem de entrar numa questão dessa, que é uma disputa política, como eu te falei, de se posicionar, essas questões todas que você colocou, de corporativismo e tal. Quando eu me formei em medicina, eu assumi um compromisso, como eu falei, de cuidar das pessoas, né? E mais do que isso até, eu acho que não é nem a questão de medicina, eu acho que é questão de como ser humano mesmo, né? É muito cruel a gente ver as pessoas. É o que eu digo sempre. Quando a gente não funciona, as pessoas sofrem. Com certeza. E aí é muito fácil. Eu tenho plano de saúde e tal, eu posso dizer que... Mas eu não posso pensar assim, né? Não. E o que não tem essa possibilidade? A gente nunca vai... Pelo menos aí é muito pessoal, eu não consigo estar feliz. Uma coisa que a gente não citou aqui, que é muito, muito importante, é o atendimento de saúde, por exemplo, a população em situação de rua. Sim, que é uma coisa que a gente precisa. A gente tem uma equipe que é muito pouco estruturada, que é muito pouco valorizada, mas é uma questão que me preocupa muito. Eu saio com meu filho de carro aí, a gente sabe que em cada sinal hoje em dia tem gente pedindo. Meu filho, com 6 anos, fica, pai, por que você não ajuda? Pai, o que ele está querendo? Isso é muito difícil. A gente anda na cidade, a população ainda está sofrendo muito, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais de ter um pouquinho mais de humanidade dentro da política e dentro da gestão, né? E eu acho que a gente vem com essa proposta de tentar qualificar esse debate, como você falou, trazendo essa vivência toda que a gente tem, essa experiência toda que a gente tem, e para poder trazer isso para o debate da cidade como um todo, né? Eu queria agradecer a você. Isso, eu que agradeço. Mandar um abraço para meu filho, Francisco. Fique à vontade. Para minha esposa, Gisiane. Mandar um abraço para minha comunidade, minha terra, que é a Virgem Santa. Que eu sempre saio de lá e falo, fica tranquilo que eu volto. Estou voltando. Os pacientes falam, doutor, você vai voltar, né? Eu falo, eu vou voltar, né? Mas dizer que a gente está aí iniciando esse projeto, construindo esse projeto, tentando trazer a saúde, trazer a atenção básica, trazer os profissionais de atenção básica para um outro patamar dentro do município. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que
a pressão pelo cuidado hospitalar é muito grande, até porque há emergência, né? Eu lembro de algumas discussões que eu tive que a pessoa fala, mas lá a pessoa morre. Sim, ela morre lá porque você não trabalhou aqui. Então, quando chega lá, ela já chega morrendo. É pensar só no fim e não pensar em qual foi o caminho que levou para isso. Ninguém morre de uma hora para outra, a não ser que seja de acidente e tal. Mas as pessoas que adoecem, elas têm um processo de adoecimento, né? E a gente está tentando iniciar essa batalha aí para tentar mudar um pouco a cara desse município em questão de atenção básica que a gente precisa. Sim, tá? sim. E aí como um todo e para todos, é o que eu digo. A gente precisa de fazer uma saúde que não é para uma pessoa, não é para o meu amigo, não é para o meu parente, é para todo mundo. Uma saúde que seja adequada, que seja educacional, que tenha todo um outro estilo e que seja humana, claro, né? Como eu falei. Mais importante. Acabar com essa coisa do atendimento sem olhar nos olhos, sem saber o nome, de ter um acolhimento, de ter uma humanização no atendimento e a valorização do profissional de saúde. Com certeza. É isso. Muito obrigado. Não é fácil, pela sua mas presença. Vamos. A gente morre tentando. É isso com aí, certeza. com certeza. Não de doença. É isso aí. Morrer de causas naturais. Isso aí. Obrigado. Thiago, eu agradeço. Por estar aqui como, né, a pauta, né, nessa data nessa época, né, de eleições, vamos colocar assim. Eu não vou hoje terminar com uma frase que eu sempre termino o programa, que é: lembre-se, eu sempre falo pra galera, lembrem-se, o nosso limite somos nós mesmos, beleza. Hoje eu vou terminar com o ditado aí, com o jargão dessa pauta que estamos fazendo aqui, e você inaugurando. E veio aqui para. Fran, por gentileza, galera, lembrem-se, o doutor Luiz Carlos está aqui comigo hoje à noite, e vou terminar da seguinte forma: político que não deve, não teme. Vai estar aqui na mesa batendo papo, como o Luiz Carlos está aqui nessa noite, podendo mostrar quem o mesmo é para votarmos de forma consciente. Chega, né? Chega de estarmos precisando de tanta coisa, não conseguirmos. Até porque a gente vai deixar nossos filhos uma geração aí, e é um trabalho de longo prazo tudo isso daí, não é do dia para a noite. Não podemos julgar um candidato, um político, um mandato, não fez. Caramba, o cara não teve tempo, são apenas 4 anos que pessoas acham, nossa, ele teve 4 anos sendo que não dá, entendeu? Mas, político não deve, não teme. Estamos aguardando aí o próximo colega que já vai entrar em contato comigo, que já estão entrando. Muitos, Macaé, graças a Deus, tem várias pessoas aí de boa índole, e vamos ficando por aqui. Abraço a todos, grande beijo, mais uma vez obrigado, e vamos ficando por aqui, terminando o nosso programa de hoje. Eu que agradeço. Valeu, Fran, abraço, Peteval e o filhão, grande abraço para vocês. Valeu!